E nas últimas visitas que nós temos feito a Mateus, nós temos visto que uma parte do chão comum sobre o qual temos pisado ao caminhar por Mateus nestes últimos meses, nestas últimas semanas, é o fruto. Okay? Esse é o chão comum em que temos pisado, é a questão do fruto. Mais especificamente, não o fruto, mas a ausência dele. E essa é a problemática que Mateus nos traz aqui. Okay? Aquilo que Mateus nos traz é a publicidade enganosa de abundância de fruto que não existe. Okay? E as denúncias de Jesus a esta publicidade enganosa, produzida pela religiosidade, que o pastor Rafael já mencionou aqui nesta manhã, começam naquele famoso evento que todos nós, ou que a maior parte de nós conhece, quando Jesus entra no templo e Jesus vira o templo do avesso. Okay? Há uma grande movimentação, era a altura da Páscoa, nós estamos na última semana do ministério terreno de Jesus, okay? Antes de ele ser crucificado e depois ressurreto. E então o que nós vemos é uma grande movimentação por parte das pessoas, milhões de pessoas estavam ali, milhares de animais, um grande comércio, e aquilo que Jesus vai condenar é exatamente o facto de estar montado um sistema financeiro em cima da fé das pessoas, em que os cambistas aproveitavam-se das pessoas que tinham que adquirir as moedas do próprio templo, haviam moedas específicas do próprio templo, e depois aplicava-se uma taxa por cima, e também se vendiam animais para aqueles que viessem de longe e não tivessem condições de trazer os animais, ou até aqueles que mesmo estando lá perto e trouxessem os animais, o sacerdote podia dizer, este animal não condiz com as condições pelas quais nós podemos realizar o sacrifício. E isto era muito conveniente também para eles, mesmo que o animal tivesse condições, eles poderiam dizer isto apenas para que a compra fosse feita dentro do templo e pudessem lucrar. Porque estava um sistema todo montado entre sacerdotes, vendedores e cambistas. Então aquilo que nós vemos é que o templo, que devia ser um lugar de adoração verdadeira, está a ser um espaço de ganância. O templo, que devia ser um lugar de entrega, está a ser um lugar em que se tira dos outros para enriquecimento pessoal. E mais, Jesus vai condenar o facto de se fazer acessão de pessoas ali no templo. Jesus vai dizer que o templo é casa de adoração para quem? Para todos os povos. Mas o que é que estava a acontecer? Havia o pátio dos gentios, os judeus não podiam entrar, os gentios não podiam entrar no templo. Okay? E isso não é indicação do Antigo Testamento. Isso foi colocado a posteriori. E além de haver essa discriminação por raça, havia também uma discriminação por condição física. Tanto que os aleijados não poderiam ir adorar. Por isso, uma das coisas que Jesus vai dizer ou que Jesus vai fazer, ele vai curar aqueles que estão doentes para depois eles então poderem ir adorar. E isto mostra, e tudo aquilo que Jesus faz mostra ali que ele vem para restaurar a verdadeira adoração e vem para deitar abaixo a religiosidade vazia. Okay? Então Jesus condena tudo isto, condena esta aparência de adoração, e Jesus vai ilustrar isso a partir de um evento significativo que existe entre ele e uma árvore. Uma figueira. É o único milagre que Jesus faz que não produz vida. O único milagre que Jesus faz que não produz bênção. Um milagre que produz maldição, morte. Ele vai amaldiçoar aquela figueira e a figueira vai secar. Porquê? Porque aquela figueira prometeu dar uma coisa que não tinha. Aquela figueira tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. E Jesus depara-se com esta figueira exatamente para ilustrar a realidade da adoração de Israel. Muita aparência, fruto, nada. E a coisa vai se agudizar quando os líderes religiosos vão chegar perto de Jesus, aqueles que querem sempre apanhar Jesus em falso, aqueles que querem descredibilizar Jesus, eles colocam uma pergunta a Jesus de modo a que Jesus possa ser apanhado em falso. Só que eles vão ser apanhados pela própria resposta a uma pergunta que Jesus lhes coloca. O que é que eles vão perguntar? Eles vão perguntar a Jesus sobre a autoridade dele. Com que credenciais é que ele chega ali para fazer tudo aquilo que ele faz no templo, para ensinar no templo como ele está a ensinar, com que autoridade é que ele vem e faz todas essas coisas? E aquilo que Jesus faz é trazer João Batista para cima da mesa. E ele vai lhes perguntar, olha, e João Batista, o que é que vocês dizem? João Batista fazia com a autoridade de Deus ou com a sua própria autoridade, a autoridade humana? E eles aqui ficaram encurralados. Esta foi a intenção de Jesus. Porquê? Porque se eles respondessem, João veio com a autoridade de Deus, obrigatoriamente eles tinham que ter reconhecido o ministério de João, tinham que se ter arrependido e tinham que ouvir as próprias palavras de João em relação a Jesus, que foram o quê? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, se eles dessem crédito a João, tinham que dar crédito também a Jesus. E eles não queriam fazer isso, por isso eles não podiam dizer que João vinha com a autoridade de Deus. Mas por outro lado, também não podiam dizer que João vinha pela sua própria autoridade.
Porquê? Porque eles sabiam que João era muito querido pela população. E se eles contrariassem a população, podiam criar ali um motim popular, uma revolta popular. E se houvesse uma revolta popular, o que é que acontecia? Eles, lá do alto do seu poder político, do seu poder social, seriam retirados. Porque onde eles estavam tinha sido dado pelos romanos. E quem mandava ali eram os romanos. E se eles arrumassem problemas, tirava-se as fontes dos problemas, que eram eles, e eles seriam destituídos do seu poder, da sua influência. Okay? Por isso eles também não disseram que João não vinha com a autoridade de Deus. Eles disseram não sabemos. Mentira. Eles disseram não sabemos. Jesus depois vai contar uma parábola, que foi a última vez que nós vimos. Jesus conta uma parábola sobre 2 filhos. E Jesus vai acabar por dizer que os líderes religiosos, aqueles que estavam a conversar com ele, são como aquele filho que disse que ia obedecer ao pai para trabalhar na vinha, mas que no fim não foi. Porquê? Porque os líderes religiosos são aqueles que, à partida, têm o conhecimento de Deus, deviam ser a referência, o exemplo de uma vida de amor a Deus e de uma vida de amor ao próximo. Aqueles que, à partida, deviam ser isso, mas na prática não eram. Aqueles que disseram que sim no início, mas depois, na verdade, na prática não foram. Okay? E ao mesmo tempo Jesus vai mostrar uma outra realidade simultânea. Aqueles que à partida ninguém diria que seguiriam a Deus, mas que no fim seguem. As prostitutas, os cobradores de impostos. Que se arrependeram diante da mensagem de quem? Jesus traz aqui, de João Batista. Ou seja, o que Jesus está a dizer é, João Batista teve frutos, vocês não têm frutos nenhuns. Portanto, a autoridade de João é de onde? É dos céus. Por isso a minha também é dos céus. Indiretamente Jesus está a dizer isto. Vejam aqui, fruto. O fruto da figueira, agora a questão do fruto dos filhos, por causa da ideia da vinha. E temos falado bastante de que a fé que afirmamos tem de ser visível por meio de uma vida de amor observável. Okay? A fé que nós afirmamos tem que ser visível, tem que ser concreta, palpável, real na vida dos outros. A minha fé tem que ser visível na vida dos outros. Amor a Deus e ao próximo não é algo abstrato. São ações concretas. Aliás, João, onde o pastor Calixto está a pregar, fala exatamente isso. Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não vemos? Se nós não amamos o próximo a quem nós de facto vemos. Amor a Deus reflete-se em amor ao próximo. Se não há amor ao próximo, o meu amor a Deus que eu professo são palavras vazias. É uma mentira. Agora, nós e temos falado muito disto, ok? Eu sei que temos falado muito disto, tem sido quase massacrante, mas é Mateus e eu estou a pregar sequencialmente e expositivamente, ok? Agora, pouco prestamos atenção muitas vezes às consequências que vêm disto aqui. Pouco prestamos atenção às consequências que vêm de uma vida vazia. E isso é tão negligente, ou seja, é tão negligente nós não prestarmos atenção às consequências, da mesma forma que é negligente, ao ponto de ser absurdo, um cego ir caminhar ali numa falésia, por exemplo, ali em Sagres, mesmo à beira da falésia, com o risco de cair. É o mesmo tipo de negligência. Nós não prestarmos atenção às consequências que existem pelo facto de apenas vivermos uma aparência de adoração. Ser parte do reino de Deus não é uma brincadeira. Okay? Não é brincadeira. E as bênçãos do reino não são um dado adquirido. E é isso que nós vamos ver hoje. As bênçãos do reino não são um dado adquirido. E nós, porque falamos muito de graça, porque falamos só a graça, muitas vezes temos a tendência de achar que tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus nos dá é um dado simplesmente adquirido. E tornamos a graça barata. Como diz Dietrich Bonhoeffer. Então, ser parte do reino de Deus não é uma brincadeira e as bênçãos do reino não são um dado adquirido. É o que nós vamos ver hoje. Mateus 21, 33 a 46. Podem abrir. E o título do sermão? Quando cuspimos na graça. Quando cuspimos na graça. Mateus 21, 33 a 46. Ouvi ainda outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e construiu uma torre. Em seguida, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país. Quando chegou a época da colheita, enviou os seus servos aos agricultores para receber os seus frutos. E os agricultores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. E enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram o mesmo com eles. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: eles respeitarão o meu filho.
Mas quando os agricultores viram o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança. E agarrando-o, retiraram da vinha e o mataram. Versículo 40. Quando depois vier o dono da vinha, que fará aqueles agricultores? Eles lhe responderam: destruirá horrivelmente esses homens maus e arrendará a vinha a outros agricultores, que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Porquanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos. E quem cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que Jesus estava a falar deles e tentaram prendê-lo, mas tiveram medo do povo porque este considerava o profeta. Então Jesus conta uma história, mais uma parábola, ok? De um proprietário que plantou uma vinha, construiu uma torre, construiu um lagar e deixou lá uns lavradores enquanto ele se ausentou do país. E os lavradores deviam cuidar da vinha e depois deveriam fazer a colheita no tempo da colheita e 25% da colheita podia ficar para eles. Okay? Isto era uma prática comum daquela altura. Cerca de 25% ficava para eles, o resto eles tinham que mandar de volta para o proprietário. E na época da colheita, então o proprietário envia os seus servos para no seu lugar, na sua autoridade, no seu nome, porque eles vão representar o proprietário que não pode ir, então os servos vão no seu lugar, vão colher aqueles que são os frutos do proprietário. Okay? Os servos são apenas os intermediários, os porta-vozes. E eles vão lá colher a fruta para depois levar ao proprietário. No entanto, aquilo que nós encontramos aqui são os lavradores a maltratarem os servos, até a matarem um deles. E diante disso seria esperado uma única coisa, que se calhar nós tomaríamos essa medida, e que era uma prática comum naquela altura. Porque os proprietários do Mediterrâneo sempre dispunham de poder necessário, tanto social como legal, para impor a sua vontade aos trabalhadores. Alguns, segundo registros, tinham até mesmo uma esquadra de assassinos contratados, ou seja, mercenários, para se houvesse problemas com os trabalhadores, irem lá colocar a ordem e colocar o respeito. Okay? Então, o proprietário aqui, o nosso proprietário, tinha toda a legitimidade, tinha todo o contexto legal e cultural para ir colocar aqueles trabalhadores na ordem, mandando para lá mercenários. Mas o que é que nós vemos o proprietário a fazer? Não faz assim. O que é que ele faz? Manda mais servos e em maior quantidade. O que é que acontece? A mesma coisa. Agora, esta atitude teria horrorizado completamente os ouvintes de Jesus por causa disto aqui. Porque aquilo que seria lógico seria que aqueles lavradores fossem acabados, eliminados. Mas a coisa vai ficar pior ainda. Porquê? O proprietário vai enviar o seu próprio filho. Okay? Vai enviar o seu próprio filho. Depois de terem matado os servos, depois de terem matado ainda mais servos ou a terem maltratado e espancado ainda em maior quantidade, ele envia o seu filho. Ele pensa, bom, se eu enviar o meu filho, pode ser que eles me respeitem. E o que é que nós vemos já acontecer? Vemos o filho a ser morto. Foi um acidente? Eles conversam entre eles. Eles planeiam, eles conspiram, eles dialogam para matar o filho. Então foi algo pensado, foi algo planeado. Qual era o objetivo? Poderem ter a herança. Poderem ficar com as propriedades. E era comum que se eles pudessem, ao longo de 3 anos, manter e guardar aquela propriedade para eles, eles poderiam ficar com ela. Okay? Então era esse o plano deles. Eles então levaram o filho para fora da vinha e mataram. Como é que nós podemos caracterizar ou adjetivar a atitude do proprietário? Pelo menos 2 adjetivos me vêm à cabeça. Um, benevolência, e outro pode ser ingenuidade ou... Nunca ninguém teria feito aquilo que ele fez. Absolutamente ninguém. E esse é um dos pontos principais da parábola, mas nós já lá vamos, ok? Agora, depois de contar esta parábola, depois de contar esta história, Jesus vira-se para os seus ouvintes e pergunta-lhes o que é que o dono da vinha deveria de fazer ao ir ter com os lavradores. O que é que devia ser feito? Eles vão dizer que deviam ser castigados, ok? Que deviam ser mortos. E que a vinha devia ser dada a outros para cuidassem dela e para que dessem fruto. Jesus então vai fazer uma pergunta retórica que eles deviam
como especialistas da Bíblia, saber. Jesus pergunta se eles nunca leram o texto que está no Salmo 118, 22 e 23, onde diz o quê? Onde diz que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se na pedra angular. Agora, inicialmente este texto refere-se à nação de Israel, em que Israel, diante de todas as outras nações, é nada, ok? É pequena, é insignificante. E, no entanto, Israel tornou-se imparável nas mãos de Deus, ok? Inicialmente tem a ver com Israel. Só que agora Jesus vai aplicar esse texto numa extensão maior. E já vamos falar disso também. E depois Jesus então vai aplicar a parábola. Okay? Vai fazer a aplicação. Ele vai dizer que o reino de Deus vai ser tirado de quem? Dos líderes religiosos. E vai ser entregue a um outro povo. Para quê? Qual é o objetivo? Fruto. Fruto é o ponto. O fruto é o ponto. Em Isaías, nós encontramos, no Antigo Testamento há muito poucas parábolas, okay? Comparativamente com o Novo. Em Isaías é contada também uma parábola sobre uma vinha, em que um homem plantou excelentes vinhas, com as melhores mudas, construiu uma torre no meio delas, construiu um lagar e esperava que as uvas fossem boas. Mas o que é que acontece? As uvas são más, não servem para nada. E o que é que ele faz? Destrói a vinha. E a vinha, nessa parábola de Israel, Deus é o homem que construiu a vinha e no lugar da vinha ficará um deserto. Esta parábola de Jesus tem algumas semelhanças com a de Isaías. A vinha, na nossa parábola, é o reino de Deus. O proprietário é Deus. Os lavradores são os visados aqui, são aqueles que estão a conversar com Jesus. E não só, são os líderes religiosos que deviam de cuidar do povo, deviam liderar o povo pelo exemplo, deviam de amar o povo, levando-o a produzir fruto. E quem são os servos que são sucessivamente maltratados e mortos? Quem são? Os profetas. Ok? Os profetas. Jesus fala isso numa outra passagem, mais à frente, capítulo 23. Ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. O filho, é óbvio, é ele mesmo. Deus foi gracioso em ter enviado continuamente profetas para Israel. Continuamente. E com Israel nós podíamos dizer que já chega Deus, acaba logo com esse povo de uma vez por todas. Mas Deus continua a enviar profetas, líderes, reis, íntegros, continua a enviar, até ao ponto em que a sua graça foi além da lógica, foi além do bom senso humano e enviou o seu próprio filho. O seu próprio filho. E será que era de esperar um fim diferente do que aquele fim que receberam os profetas? Não. Agora, tal como na parábola, onde os lavradores planearam matar o filho, pensaram no objetivo que conseguiriam ao matar o filho, um plano egoísta. Igualmente, um plano egoísta foi elaborado por aqueles líderes religiosos para matar Jesus. Foi planeado, foi pensado. E Jesus igualmente foi morto onde? Fora da cidade. Da mesma forma que o filho da parábola foi morto fora da vinha. Agora, quando os líderes religiosos respondem, e esta é a parte humorística dos diálogos com Jesus e com os seus interlocutores que o querem apanhar, eles é que acabam sempre apanhados. Porque a resposta que eles dão, em que eles condenam, eles dizem que aqueles lavradores maus deviam ser condenados, eles estão a fazer o quê? Estão-se a condenar eles próprios. Estão a dizer que eles próprios merecem aquilo. A rejeição deles a Jesus não era algo leviano e sem gravidade. Jesus era a pedra angular. Lá no Salmo, a pedra angular é Israel. Só que Israel não foi aquilo que devia ter sido para com Deus, nem nunca conseguiria ser por causa do pecado. Quem é o verdadeiro povo de Deus? Quem é o povo de Deus que completa, que faz tudo, que ama a Deus de forma perfeita, ama o próximo de forma perfeita? O verdadeiro Israel quem é? É Jesus. Jesus é o verdadeiro Israel. Jesus é o Israel que Israel nunca conseguiu ser. Jesus é o perfeito Adão. Ok? Então Jesus é a pedra angular. Portanto, planear contra a vida de Jesus não é uma coisa leviana, não é uma coisa superficial. Jesus é o ponto crucial e fundamental do templo. Quando fala da pedra ali no Salmo 118, os comentadores pensam que é a pedra principal do templo. O que é o templo? O templo é o povo de Deus, é a igreja de Deus. São os que adoram, foram comprados por Deus para Deus. Jesus é a pedra principal do templo, sobre o qual todo o templo é construído, sobre o qual todo o templo fica em pé.
E embora seja desprezado e rejeitado intencionalmente por parte dos líderes religiosos, ele é incontornável. Ele é incontornável. Agora, os líderes religiosos achavam-se, eles a pedra da coisa, ok? Eles achavam-se os senhores do povo, os senhores do reino. Eles que ditavam, pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Eles é que mediam, eles é que tinham o padrão para toda a gente. E eles colocavam fardos pesados sobre os outros que nem mesmo eles carregavam. Os líderes religiosos achavam-se donos do povo de Deus, mas na verdade eram donos de um sistema religioso vazio e condenado ao quê? Segundo aquilo que Jesus diz aqui, à extinção. À extinção. Os líderes religiosos não cuidaram do povo de Deus, aproveitavam-se do povo de Deus. Da mesma forma no Antigo Testamento, em que Deus condena os líderes que se aproveitam do povo de Deus. Eles recusaram-se a dar fruto a Deus. Eles quiseram fruto para eles mesmos. Eles queriam glória para eles, ok? Eles queriam ser adorados, eles queriam ser vistos. Eles oravam nas praças, eles quando jejuavam, faziam questão que toda a gente soubesse que eles jejuavam. Eles queriam reconhecimento público, eles queriam poder político e social, ok? Eles queriam receber a glória, o fruto. Eles queriam fruto para eles. Eles quiseram o lugar de Deus no meio do povo. Por isso Jesus vai fazer o quê com eles? Vai-lhes tirar o reino das mãos e vai dar a outro povo. Quem é esse povo? Quem é o povo? Que na verdade é o verdadeiro povo desde lá de Adão. O remanescente, o verdadeiro Israel, os verdadeiros descendentes de Abraão, que não são por nacionalidade, não são por raça, não é por ser judeu que é povo de Deus. Quem é povo de Deus de facto é quem é verdadeiro filho de Abraão. E quem é verdadeiro filho de Abraão é quem tem a mesma fé que Abraão teve. Isto é o que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. Então é a Igreja Internacional, o novo povo de Deus, constituída de judeus e gentios, o remanescente. E por isso Pedro vai dizer, aquele famoso texto que muitos conhecem aqui, mas vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Então o povo de Deus seria guiado e conduzido, não mais por homens de uma linhagem levítica, sacerdotal, mas todos são tornados sacerdotes. Sacerdócio universal. Lutero resgatou essa doutrina com a Reforma Protestante. Inicialmente pelos apóstolos, que seriam os homens que estariam na frente, mas depois dos apóstolos, não seriam os papas, mas seriam todos aqueles homens que vivem segundo esta palavra, que são eleitos dentro da igreja, chamados por Deus para conduzir a própria igreja. Os presbíteros, os pastores da igreja. Agora, não só o privilégio da responsabilidade de cuidar do povo de Deus seria tirado aos líderes religiosos, mas eles seriam ainda o quê? Destruídos. Okay? Ao rejeitarem Jesus, eles estavam a ir contra a pedra angular. Qual era o fim deles? Ficar em pó. Se eles fossem contra ela, ficariam destruídos. Se ela fosse contra eles, ficariam esmagados. De qualquer forma, o seu fim seria a extinção. O reino que Jesus estava a inaugurar e a ser imparável por quem quer que fosse, por qualquer governo, por qualquer império, por qualquer sistema religioso. Não foi esse o sonho de Daniel? Para quem está aqui presente com essa passagem, em que vem uma pedra sobre uma estátua e derruba a estátua, ok? Essa pedra é o reino de Deus, essa pedra é o próprio Cristo, que vem e destrói todos os reinos do mundo. Jesus, ao vir aqui, ao morrer e ressuscitar, inaugurou o seu reino. Jesus reina e Jesus vai consumar o seu reino. Entretanto, nós que somos o povo de Deus, temos o que nas nossas mãos? O que é que Jesus disse aqui nesta passagem? Temos o reino. Jesus reina com o seu povo já, aqui e agora. Esse reino será consumado, finalizado, quando Ele voltar. Então nós temos o reino nas mãos. Nós somos a igreja que reina com os santos e com o Senhor dos santos. Foi exatamente esse o sonho que Daniel teve. A esta altura, se eu fosse os fariseus, mas como eu não sou, a esta altura era para eles estarem assim, a tremer de medo. Ou pelo menos constrangidos, tocados, mas nem tocados eles foram pela palavra de Jesus. E aquilo que o texto nos mostra é a coisa mais estúpida que podia ser feita. Qual é essa coisa? É que mesmo depois de ouvirem que na parábola havia pessoas que planearam para matar o filho, eles vão fazer o quê? Fazer exatamente a mesma coisa. Mesmo vendo o fim daqueles homens, vão fazer a mesma coisa. Gente, não foram tocados pela palavra. Não ouviram, não obedeceram. Como é que é possível?
E este é exatamente um dos pontos principais da parábola. O que esta parábola mostra é a loucura insana do pecado diante de um amor que também é insano para a lógica humana, que é o amor de Deus, que se derrama mesmo depois de ser ofendido 500 mil vezes. Pecado é loucura. Pecado é insensatez. Pecado é a estupidificação da alma e da inteligência humana. Não fazia sentido absolutamente nenhum nós, aqui nesta parábola, o proprietário enviar novamente os servos depois do que aconteceu aos primeiros e depois ainda enviar o filho depois do que aconteceu aos segundos servos. É completamente irracional. Mas o que é que o texto nos mostra? O que é que o texto nos quer dizer? O que é que Jesus nos quer dizer? Que a graça de Deus vem vez após vez, após vez, após vez, mesmo depois de ser pisada, mesmo depois de ser maltratada, mesmo depois de ser cuspida. A graça de Deus é derramada sem conta, sem fim. Agora, o pecado é uma ação consciente, porque eles já estavam conscientes do que estavam a fazer, contra o amor de Deus, que apenas nos quer o melhor. O amor de Deus quer o melhor para nós. Mas o pecado vai contra isso. Por isso é uma loucura completa. O pecado é insensatez, só traz destruição. É a mesma coisa que um filho. Se eu vou dar uma refeição ao meu filho e ele se recusar a comer, e depois vou dar outra e ele recusa-se a comer, vou dar outra e recusa-se a comer, é uma loucura, ele vai se matar. Mas é exatamente este tipo de atitude que acontece aqui. O pecado é insensatez. E o pecado só traz destruição. Quem é que mostra isso como nenhum outro livro na Bíblia? Provérbios. Provérbios vai sempre contrastar o justo, o sábio, com o insensato, com o ímpio. Sempre. E essa insensatez, essa estupidez, como o termo é mais forte apenas do que insensato, porque é mesmo uma estupidez. Então, essa insensatez, essa estupidez leva à destruição e manifesta-se de várias formas. Essa insensatez pela boca, ir atrás da mulher adúltera, pela preguiça. O livro de Provérbios mostra isso muito bem. Agora, a ilustração das ilustrações para a insensatez e para a loucura são estes aqui do nosso texto. Os líderes religiosos são a melhor das ilustrações que podemos ter para este assunto aqui. Tinham tudo à frente. Tudo. Nós, quando lemos o texto, ou os textos, em que vemos o povo de Israel a sair do Egito e a ver a coluna de fogo à noite, a ver aquela nuvem durante o dia, a ver o maná, depois de terem visto as pragas do mar se abrir ao meio, de terem visto a água sair da rocha, e ainda assim se manterem incrédulos e murmurarem, nós olhamos para eles e dizemos, mas se eu estivesse lá, eu ia ser o homem mais santo e ia amar mais a Deus com toda a minha alma. É o que nós pensamos. Instintivamente é isso que nós pensamos. Agora, estes aqui tiveram o privilégio que mais ninguém teve, ver a glória de Deus na face de Cristo. Ver o próprio Deus encarnado. E continuaram na sua obstinação. Outro exemplo de insensatez é o faraó. Da primeira praga eu ficaria, vão embora. Mas não, ele mantém-se na sua obstinação até ao fim. Mas o pecado faz isto. Como é que ele comete a loucura de levantar o braço contra Deus? Depois de ter visto aqueles milagres todos. Ou Saul, que depois de ser desqualificado por Deus, por meio do profeta Samuel, depois de ver a forma como Deus estava com David, ainda assim ele se agarra a uma coroa que ele sabe que nunca vai poder agarrar de novo. É loucura. O pecado faz isto. O pecado segue em loucura todo aquilo que permanece nele. Quem anda nas trevas tropeça, não vê o óbvio à sua frente. E isso não acontece connosco tantas vezes. Depois de cairmos em tentação, nós dizemos, como é que eu fui tão estúpido? Como é que eu fui? Como é que eu tomei esta decisão? Como é que eu fui atrás disto? E ficamos envergonhados daquilo que nós fizemos. Porque na hora da tentação parece que estamos inebriados, parece que estamos enfeitiçados. Ainda assim, o amor de Deus é maior. E é isto que esta parábola nos diz. E esse é o outro ponto. E este é o ponto principal desta parábola. O amor de Deus transcende todo o bom senso também. Deus sabia que o seu próprio filho ia ser morto. Deus sabia. Mas vejam só. Até isso era graça. Porque por meio da morte do filho podia vir graça sobre os pecadores que se arrependem, que se chegam a ele. Ok? Até a morte do filho era graça. E o apóstolo Paulo entendeu a matemática deste ousado, deste louco, deste transcendente amor de Deus, diante da lógica humana. Ele vai dizer que a loucura, que a cruz é loucura. Ele vai dizer, onde abunda o pecado, o que é que acontece? Superabunda a graça.
E o Evangelho é isto, o Evangelho é loucura. A cruz é loucura, não faz sentido. Mas esta é a essência de Deus, o amor. O amor. A humanidade, desde Adão e Eva, nega Deus. Permanece insensível, indiferente, hostil para com Deus. Já se passaram milhares de anos e trilhões de manifestações da paciência e da compaixão de Deus. Deus deu várias manifestações da graça, umas após as outras. Deus deu os 10 mandamentos, por exemplo, para que possa ser gerada uma comunidade de amor, onde reina a verdade e não a mentira, onde reina a generosidade e não a cobiça, onde reina o pensar no outro e não a inveja para ter aquilo que é do outro, onde reina o honrar as autoridades e não subverter as autoridades. Uma sociedade que vive os 10 mandamentos é uma sociedade perfeita. Isso foi uma manifestação da graça, no entanto, eles pisaram nisso. E Deus levantou profetas para chamar o povo de volta. Mais manifestação de graça. Deus levantou reis íntegros, David, Josias, manifestações de graça. Mas ainda assim não voltou. Deus enviou o seu próprio filho. E crucificaram. Mas isso seria o que todos nós faríamos. Mas até nisso houve graça. Porque ao matarem Jesus estavam, na verdade, a tornar possível que a rocha fosse ferida para jorrar água para todas as nações. Agora digam lá, com sinceridade, nos vossos corações, não precisam falar, se não é maior loucura ainda saber de tudo isto que nós sabemos hoje e ainda assim rejeitar Jesus? Imaginem só que o Sérgio Aguida agora não está aqui, mas está ali o Sérgio. Eu pensei neles enquanto estava a escrever esta pregação. Não é nenhuma indireta, é só para uma ilustração. Okay? Imaginem que o Sérgio Aguida está numa situação financeira apertadíssima, okay? Cheios de dívidas, prestes a perder a casa, os bens que têm, com todas as implicações que isso tem para a família, para o bem-estar emocional, tudo. E eles, numa das suas provas de orientação que eles fazem, porque eles fazem provas de orientação, também já fizeram geocaching, tanto um como o outro, de repente estão lá no meio da Serra Algarvia, encontram uma mina, eu sei que isto não existe, encontram uma mina cheia de ouro. Eles dizem, e dão meia volta. Cheios de dívidas. Continuam nos problemas. Continuam afogados na sua situação sem solução. Encontram uma mina cheia de ouro, que era a solução muito além do problema que eles têm, mas eles apenas encolhem os ombros e vão embora. Não é loucura isso? Não é loucura? É a loucura. Mas é exatamente isso que nós fazemos sempre que pecamos. Sempre, sempre, sempre. A verdade é o melhor caminho, é ou não é? Não é na verdade que são gerados e crescem e se mantêm todos os relacionamentos de confiança? De um casamento, de uma amizade, de uma situação profissional? Não é na verdade? No entanto, nós mentimos opcionalmente, intencionalmente, sabendo até que muitas vezes para sair de uma mentira temos que fazer o quê? Temos que mentir mais. E vamos percebendo que estamos cada vez mais dentro do buraco e que para sair dele vai ser uma humilhação tremenda com estragos que se calhar podem ser irreparáveis. Não é uma loucura então entrar no caminho da mentira e deixar a verdade de lado? Quem é que aqui já não experimentou a destruição aflitiva que uma mentira pode trazer? Quem é que aqui já não experimentou o poder libertador de dizer a verdade? Parece que sai um peso de cima. E quão bela é uma amizade onde há verdade, onde há transparência. Cresce de uma forma... O perdão e a misericórdia são o melhor caminho. Aliás, nós queremos que nos perdoem quando nós pedimos perdão. Mas, no entanto, quando nos toca a nós, muitas vezes escolhemos não perdoar, não agir misericordiosamente. Somos implacáveis. Porquê? Porque somos orgulhosos. Ficamos presos àquilo que nos foi tirado, ao que nós fomos feridos, e a amargura vai tomando conta do coração. E torna-nos como? Pessoas que não perdoam normalmente são pessoas cínicas, são pessimistas, são desconfiadas, são amarguradas, não sabem mais se alegrar das pequenas coisas da vida. Não é loucura entrar por esse caminho do não perdão? Não é loucura entrar pelo caminho da vingança? Gente, a vingança é tão... Vou dizer outra vez, perdoem por eu usar muitas vezes esta palavra, mas é para enfatizar aquilo que eu quero dizer. A vingança é estúpida, porque no fundo a pessoa está a viver a sua vida em função daquilo que lhe fez mal. Então está a duplicar a maldade do outro. Primeiro a que recebeu e agora viver em função dessa própria maldade em torno do outro. Isto não é loucura? Quantos de nós já tivemos a sensação de sermos consumidos pelo rancor? É horrível, o rancor destrói a nossa alma. É loucura esse o caminho. A fidelidade é o melhor caminho, onde relacionamentos também de confiança prosperam. Nós queremos que o nosso cônjuge nos seja fiel, queremos ou não queremos? Queremos que o nosso patrão
Ou o nosso empregado seja fiel ao contrato que foi assinado. Queremos receber aquele salário no final do mês. Queremos ou não queremos. No entanto, tantas vezes nós optamos pela traição, por faltar à palavra, pela pornografia no casamento. E só trazemos engano, decepção, destruição, veneno para as nossas almas e veneno para as almas daqueles que estão à nossa volta. Sem fidelidade a sociedade não se mantém. Imaginem assim, eu fazer um contrato com a nós e a nós depois fazer outra coisa qualquer. Nunca mais vou falar com nós. Okay? E isto serve para todas as relações comerciais, pessoais, sociais, familiares, tudo. Tudo depende da fidelidade. Sem fidelidade não há sociedade. Não há. Então não é a infidelidade loucura. A pornografia deixa marcas profundas de culpa na pessoa. Objetifica os relacionamentos com o sexo oposto. Quem está mergulhado em pornografia vai olhar para o sexo oposto sempre moldado por aquilo que ele tem vivido no seu segredo. Não vai conseguir viver de uma forma natural. Vive escravo, é um vício que liberta hormonas e que faz com que a pessoa esteja viciada. E é infidelidade para com o cônjuge, para aqueles que são casados. Infidelidade. E depois, se o cônjuge sabe, só causa tristeza, sente-se desvalorizado. Não é infidelidade loucura? Não é loucura entrar por essa porta? Quem é que, ao cometer adultério, não sente uma profunda destruição de si mesmo e do relacionamento, de um relacionamento cuja restauração de confiança é difícil, é dolorosa, é trabalhosa, é loucura. E Provérbios diz é caminhar para o matador. Ir atrás da mulher sedutora, ou do homem sedutor, o que queiram, é matador. É ir para o matador. A generosidade é ou não é o melhor caminho? Todos nós gostamos de ser alvos de generosidade. Quem é que não gosta de receber coisas? Ou de receber além daquilo que esperava? Generosidade é o melhor caminho. Faz com que necessidades, com que faltas sejam supridas e que surja alegria, não só naquele que recebe, mas também naquele que dá. A falta de generosidade é o que é egoísmo. Ok? E faz prosperar a miséria e a tristeza e a dificuldade dos outros. Será que agir com falta de generosidade não é loucura também? Será que algum de nós não experimentou a decepção fria de, em necessidade, poder ser ajudado por alguém que podia ajudar e ainda assim não foi ajudado? Gente, isso é super decepcionante, é super frustrante. Aquela pessoa tem para dar e se ela fosse generosa, ela dava e a minha situação ficaria aliviada. Quem é que já não experimentou essa frustração? O problema é que nós muitas vezes somos a fonte dessa frustração para outras pessoas. Não é loucura isso? Não ficaríamos todos mais felizes? Quem é que aqui também já não experimentou o doce prazer e a alegria de dar e de fazer o dia de alguém sendo generoso para com essa pessoa? Então é loucura não ir pelo caminho da generosidade. E a lista podia continuar, eu podia continuar. Nós recebemos na nossa vida dádivas atrás de dádivas, graça após graça, todas elas imerecidas. Nós recebemos a graça do casamento. Nós não merecemos o casamento. O casamento é uma dádiva. Como é que nós tratamos o nosso cônjuge? Como é que usamos o casamento para refletir para os outros a glória do relacionamento entre Cristo e a Igreja? Os recursos financeiros são uma dádiva. Nós não merecemos. São uma dádiva imerecida. E a maior parte tem mais do que aquilo que precisa para sobreviver. No entanto, que gestão nós fazemos do dinheiro? Usamos para o bem do outro? Usamos para o avanço do reino? Ou usamos só para os nossos caprichos? E foi dado um exemplo aqui a semana passada pelo pastor Rafael. De que nos Estados Unidos, o americano, os crentes, gastam mais em alimentação para os seus animais, para os seus cães, do que em missões. Adotam um cão, mas não adotam um missionário. Olhem a dádiva da palavra de Deus da oração. E essa é das melhores dádivas que nós temos. Deus falar connosco e nós podemos falar com Ele. Quantos de nós já não tivemos momentos em que pela Bíblia, pela oração, o Espírito invade a nossa alma com doçura, com paz, corrige perspectivas erradas, ajuda a tomar decisões, mostra a beleza de Deus, aquece o nosso coração. Quantos de nós já não tivemos experiências destas na palavra e na oração? E o contrário, também já vivemos de certeza. Quantos de nós já não experimentámos também a realidade de termos a Bíblia longe de nós, do nosso coração, e por isso sentimos fome da palavra, começamos a ser dominados pela ansiedade, as tentações são mais fáceis de cair nelas. Já não experimentámos isto? Não é loucura então ficar longe da palavra e da oração? Sabendo nós que ela é um tesouro inimaginável, que preenche as nossas almas de uma forma que mais nada o faz.
Não é loucura ficar dela, longe dela, dia após dia no nosso dia-a-dia, sem abrirmos, sem irmos à presença do Senhor? Não é loucura isso? Quando vimos adorar em comunidade, na igreja, e o nosso coração está noutro sítio qualquer, não se derrama diante de Deus, não se atira a Ele, não se lança a Ele, não é loucura o facto de nós termos um oceano rico em bênçãos, do qual podemos desfrutar na adoração, nas orações, na palavra, no pão e no vinho, na comunhão. Não é loucura nós não desfrutarmos de tudo isso com todo o coração, sabendo dos benefícios que recebemos de tudo isso? Olhem só aquilo que nós rejeitamos aos domingos tantas vezes. O que nós jogamos fora. O ouro que nós jogamos fora. Quando temos o privilégio de podermos ver alguém render-se a Cristo, mas ficamos calados, não partilhando o Evangelho. Aqueles que aqui já foram usados por Deus para levar alguém a Cristo, sabem que é uma das melhores sensações, ou como queiram adjetivar, que podem existir na face da terra. É das melhores coisas que se pode viver. Não é loucura então nós nos calarmos quando temos oportunidades para partilhar o Evangelho? Nos privarmos dessa bênção e, pior ainda, privar o outro de ouvir o Evangelho da graça? Não é loucura isso? E podíamos continuar, podia falar de amizades, podia falar da igreja que temos, dos pastores que temos, da saúde que temos, do trabalho, dos filhos. Nós temos dádivas atrás de dádivas. E o que é que nós fazemos tantas vezes? Desvalorizamos-las. Não as usamos para a glória de Deus. Não frutificamos a partir delas. Permanecemos obstinados naquilo que sabemos que não devemos fazer e que não devemos ser. E permanecermos obstinados em não ser e em não fazer aquilo que sabemos que devíamos ser e fazer é loucura. É a loucura. É cuspir no Filho de Deus, em quem temos no Pai todas as boas dádivas, que foi falado deste texto aqui nesta manhã. É loucura. Será que temos noção disso? E temos falado do fruto, temos falado daquilo que nós devemos ser, que nós devemos fazer e que nós não somos, como evidência da nossa fé. Ok? Então é loucura nós permanecermos obstinados. Nós não somos melhores do que estes líderes religiosos. Nós não somos melhores do que estes lavradores se nós permanecemos obstinados em não sermos e em não fazermos aquilo que sabemos que devemos fazer. Se conscientemente eu e tu não damos fruto, se só temos fachada de religiosidade, nós estamos a agir loucamente. Estamos a maltratar, estamos a cuspir no envio de todas as graças de Deus em nossa direção. Qual é o caminho? O caminho é só um. Diante disto, qual é o caminho? É o Evangelho. Arrependimento diante da dádiva contínua do sacrifício de Jesus. De todas as vezes que tu e eu agimos insensatamente, Jesus continua lá. Jesus está à porta e bate e quer ter comunhão conosco. Ele insiste na comunhão conosco. E mais uma vez graça. Mais uma vez graça. Então, se conscientemente tens andado a pisar na verdade, na misericórdia, no teu casamento, na gestão do teu dinheiro, na tua vida, envolvimento em igreja, na vida de igreja não é domingo. Vida de igreja é relacionamentos que se criam em contextos dentro e fora da igreja. E domingo não é suficiente para criar esses relacionamentos. Vida de igreja. A tua vida de meditação e de oração, as tuas amizades, a tua paixão, a tua compaixão para com aqueles que estão à tua volta. Como é que estás? Olha para Jesus. Toma decisões hoje. Não tomes amanhã, toma hoje. Hoje, toma decisões de mudança. Dá pequenos passos na dependência do Espírito. A graça dele é maior que a nossa rejeição. Mas cuidado. Cuidado. Não cometas o mesmo erro que os líderes religiosos. Aquele era o momento. A palavra de Cristo descreveu-os ao pormenor, fez um raio-x completo, pormenorizado. Aquela era a hora de quê? De arrependimento para os líderes religiosos. Era a hora da mudança. De desistirem do seu orgulho, desistirem da sua teimosia, desistirem do seu egoísmo, desistirem do seu pecado, de terem um momento de lucidez. Mas não, o que é que eles fazem? Endurecem-se. Alimentam o orgulho, alimentam a ira, alimentam a raiva daquele que pode ser o obstáculo para a sua glória. E por isso planeiam matá-lo. Querem matá-lo. Só não fazem ali porque têm medo da população. Porquê? Porque mais uma vez estão pensando neles próprios. Jesus dirigiu-se aos judeus. Jesus pregou para eles. Mas as melhores respostas à pessoa de Jesus, no ministério de Jesus, vieram de quem? As melhores respostas à pessoa e ao ministério, à pregação de Jesus, vieram de quem? De não-judeus. Vieram de gentios. Jesus elogiou a fé do centurião, dizendo que não tinha encontrado uma fé igual àquela em Israel, a do centurião.
Aquela mulher sirofenícia também. No evento em que Jesus é surpreendido pela fé desse centurião, Jesus diz assim, prestem atenção, Mateus 8,12. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino, que são os judeus, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. O reino estava a ser tirado da nação de Israel, não do verdadeiro Israel, mas da nação de Israel e a liderança espiritual daqueles líderes religiosos. A rejeição contínua culminou com a rejeição da maior das manifestações da graça, o próprio Cristo, Deus feito carne. Então, por um lado, a Bíblia apresenta esta graça inesgotável da parte de Deus, que se manifesta em oportunidades imensas, repetidas, para arrependimento. A Bíblia mostra isso, mas a Bíblia também mostra um outro lado. Os limites. Ok? Os limites. A Bíblia vai falar, Hebreus vai falar, que Esaú quis se arrepender e já não pôde. E chorou. Hebreus 3, 7 e 8 diz, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião, no dia da provação no deserto. Como eu disse há pouco, a geração que saiu do Egito, libertada por Deus, por meio de Moisés, viu imensas manifestações da graça de Deus. Okay? O poder das pragas, o poder do mar que se abriu, o maná, o sustento, a roupa que não se gastava, enfim, tudo, viram milagres absurdos diante deles. No entanto, eles continuaram a fazer o quê? A rejeitar. Continuaram a murmurar, até o ponto final. Foi o momento em que Deus disse, olha, está aqui a terra prometida, enviem espias e vão lá. E eles vieram e não acreditaram na palavra, no amor de Deus, de que Ele lhes daria essa terra. O que é que aconteceu? É assim, esta geração não entra na terra. Todos morrem. Com exceção de Josué e Caleb, creram em mim, e Moisés, obviamente, e só a nova geração entrará. Houve um limite. Houve um ponto final. Deus disse, chega. Com Deus não devemos brincar. Por um lado, enfatizamos a graça, e essa é uma verdade inegociável das Escrituras, mas por outro lado, o próprio apóstolo que disse, onde abunda o pecado, superabunda a graça, também disse, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Zombar de Deus, e é isto que nós temos que entender, zombar de Deus não é contar anedotas contra Deus, nem é dizer obscenidades contra Deus. Isso não é zombar de Deus, faz parte, mas não é só isso. Okay? Zombar de Deus é viver na carne e não viver no Espírito. Não vivermos para Ele, não vivermos para o nosso próximo, é zombar do amor de Deus inesgotável que foi derramado diante de nós, que nós não queremos doar tanto a Ele quanto ao nosso próximo. Com tudo de nós, com o planeamento do nosso tempo, o planeamento do nosso orçamento, as nossas decisões profissionais, com os nossos dons, os nossos talentos, com o envolvimento de todo o nosso ser. Okay? Não lhe darmos o fruto que devemos dar é zombar de Deus. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz, quem não vive no Espírito. Viver no Espírito é dar o quê? Fruto do Espírito, Gálatas 5. Amor, alegria, paz, bondade, autodomínio. Isso é fruto. Quem não dá fruto zomba de Deus porque está a semear na carne. Há dádivas que eu e tu neste momento temos nas nossas mãos que podemos perder. Podemos perder dádivas. Se não formos fiéis mordomos, se não gerirmos as coisas como devemos gerir. Há casamentos que não se recuperam. Pela graça de Deus temos visto casamentos recuperarem. Mas há casamentos que não se recuperam. Há dinheiro que não volta. Há imagens que nunca vão sair da nossa cabeça. Há culpa que sempre vai voltar para nos atormentar. Culpa! Há tristeza que parecerá um grilhão agarrado à nossa alma para sempre. Há pessoas que podemos perder e que podemos não recuperar. Amizades que podem ir e que não vêm. Confiança que destruída que não é reerguida. Há oportunidades de trabalho que não vão surgir mais. Há amigos que desaparecerão. Há vícios que podem se agudizar cada vez mais se não for colocado um ponto final. Há indiferença para com Deus que pode não ser restaurado. Quando nós descansamos na ideia de que eu vou fazer porque eu sei que depois Deus me vai perdoar, isso é zombar com Deus. Isso é cuspir na graça. Não brincamos, isto não é retórica. Toda a obstinação no pecado tem consequências. Podem ser espirituais, emocionais, físicas, sociais. Há consequências. Perdemos a salvação? Não.
Mas há consequências que ficam. Davi teve consequências do seu pecado. A sua família ficou destruída para sempre. Nunca mais se pôs de pé. A sua família. Perdeu o seu filho. Viveu uma guerra civil por causa do seu pecado. Um ato de loucura. Um homem que tinha tudo. 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 O pastor Rafael falou de outra vez da importância de se mudar face à carta escrita por Jesus à igreja de Éfeso. E as igrejas do Apocalipse deveriam agir de maneira que Jesus não fosse e tirasse o candeeiro delas. Mas aquilo que nós vemos é que anos mais tarde, estas igrejas, o que é que aconteceu com elas? Deixaram de existir. Porque chegou um ponto em que Jesus estava do lado de fora a bater e eles não lhe abriram a porta. Há igrejas que morrem. Há igrejas que desaparecem. Há igrejas que fecham portas. Nós, pastores, devemos zelar e velar para como pastoreamos, porque Deus vai pedir contas de nós. Deus pode entregar o privilégio de pastorearmos e do ministério a outras pessoas se nós formos negligentes e obstinados na nossa negligência. Mas a igreja também deve valorizar e cuidar dos seus líderes, sejam pastores, sejam diáconos, sejam os líderes de ministério. Um dia poderão não mais tê-los, por punição divina. Foi aquilo que o pastor Rafael também falou. Acho que é em Provérbios, não sei se é em Eclesiastes, que diz que Deus dá os governantes aos povos também consoante aquilo que o povo merece. A ideia é esta. Se nós, como igreja da Ação Bíblica de Faro, não formos respondendo positivamente às chamadas sucessivas que temos recebido da parte de Deus para crescermos no amor a Ele e manifestando esse amor pelo próximo, na missão, podemos daqui a poucos anos já não existir. Em Portugal, desde o ano 2000 até 2017, que é quando saiu esta notícia, de 2000 a 2017 fecharam 700 igrejas. Okay? 700 igrejas fecharam portas. E esta é uma realidade da Europa. Igrejas fecham portas. Se como igreja não vivemos para espelhar o amor de Deus por meio do Evangelho e da compaixão daqueles que estão à nossa volta, então nós não servimos para viver como igreja. O que é que acham nós acabarmos com as reuniões de oração? Como é que reagiriam se hoje à tarde na reunião de membros eu dissesse vamos acabar com a reunião de oração? Não vai mais haver reunião de oração. Não vai mais haver grupo familiar também. Se eu fizesse um questionário, o que é que responderias? Será que é bom ter reunião de oração? Será que é importante ter reunião de oração? Será que é vital para a igreja ter reunião de oração? Será que é importante haver um contexto onde relacionamentos de proximidade possam ser vividos de forma a que seja obedecido todos os mandamentos dos uns aos outros que nós encontramos no Novo Testamento? De discipulado, de cuidado mútuo, de encorajamento, de correção. Isso pode acontecer no grupo familiar? Será que vamos dizer, não, isso não é importante? A reunião de oração, o grupo familiar são descartáveis? São secundários? Dirias que sim? Eu acho que não. Mas as prioridades de muitos aqui mostram que sim, que são. Porquê é que não vês? Um dia poderá não mais haver reunião de oração. Agora, eu sei que há quem não consiga mesmo, por motivos de força maior. Mas quantos é que não vêm só porque estão cansados? Só porque no dia a seguir têm trabalho? Só porque não apetece? Quantos não vêm porque não é uma prioridade? E esta é a pergunta crucial da questão. Quantos não vêm porque apenas não é uma prioridade? Mas, no entanto, dizemos que é importante. Mas na prática não é importante. Só na teoria. Se eu perguntasse se deve dar uma parte dos teus recursos financeiros para sustento do trabalho pastoral na igreja e para ajuda social e para a plantação de novas igrejas e missões, o que é que tu dirias? É importante? É bíblico? Claro que é bíblico. Obviamente que é bíblico. É preto no branco. Então eu pergunto, porque é que há membros que não dizimam e que muito menos ofertam? Um dia poderá não haver pastor para sustentar. Um dia poderá não haver missionário para sustentar. Um dia poderá não haver um plantador para plantar igrejas. E está a surgir agora um grupo em Quarteira também, além de Portimão. Será que Jesus vai bater palmas? Numa igreja que não liga à oração, numa igreja que não liga aos relacionamentos, numa igreja que não dá dos seus recursos, do seu coração, do seu tempo. O que é que Jesus vai fazer com essa igreja? Vai fechar as portas. Vai fechar as portas. Porquê? Porque essa igreja não está a viver para a sua glória. Está a envergonhar o seu nome. Está a cuspir na graça que tem recebido de múltiplas formas. Então busquemos a presença de Deus nas nossas casas.
individualmente em família, busquemos a Deus como igreja, arrependamos-nos, precisamos nos arrepender. Olhemos para Cristo, não permaneçamos obstinados. Caso contrário, daqui a uns anos pode não haver ação bíblica de Faro. Isto é uma realidade. Se aconteceu com as outras igrejas, pode acontecer com a nossa e vai acontecer se nós não vivermos aquilo que devemos viver. Que tristeza seria! Que tristeza seria os privilégios. E quem é que vai negar que isso é um privilégio de vermos pessoas a serem batizadas, ouvirmos os testemunhos delas? Quem é que não fica emocionado quando vê a ação da graça de Deus na vida de alguém levando ao arrependimento? Perdermos esse privilégio como igreja. Perdermos o privilégio de vermos famílias restauradas, de vermos missionários e pastores serem levantados no nosso meio e serem formados, serem enviados, igrejas serem plantadas por meio de nós. Seria muito triste como igreja. É uma loucura ou não é? Não querer agarrar isto aqui. Por isso saiamos da loucura da obstinação, numa vida centrada em nós. E este é o ponto. Quando vivemos centrados em nós, só cometemos loucuras, cuspimos na graça. Saiamos do nosso conforto. Abdiquemos de planos, de sonhos, para ter mais dinheiro, para viver num lugar melhor, para ter melhores condições profissionais, para os nossos entretenimentos. Abdiquemos disso em favor daquilo que de facto importa para a eternidade. O nosso pão de cada dia dá-nos hoje. Deus vai sempre nos dar aquilo que nós precisamos para quê? Para que possamos viver a resposta à primeira afirmação do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado, glorificado, elevado, amado, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus dá-nos de comer simplesmente para que nós possamos viver para o seu reino. Por isso é que Ele vai dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. As coisas são-nos acrescentadas para quê? Para que nós possamos viver para o reino em primeiro lugar. Porque se não vivemos para o reino, nós não servimos para viver. É a implicação desse texto. Vivemos uma vida ao lado daquilo que poderíamos viver e daquilo que poderíamos desfrutar, que é o melhor de tudo. No dia em que deixarmos de doar tudo de nós vai ser tirado de nós. Okay? Então agarremos a graça que nos é dada hoje. Se estamos a ouvir isto hoje, é mais o quê? É mais uma graça que Deus nos dá. É mais uma graça. Não a desperdices. Não endureças o teu coração. Não critiques aí dentro. Não, mas o que ele está a dizer não é bem assim. Não, mas não lutes. Para de lutar. Estás a lutar com o Espírito de Deus. Para. Arrepende-te nas áreas que tens de arrepender. Olha para Jesus, que deu tudo. Viver Evangelho é viver doação. É viver como Jesus, Jesus doou-se. Nós devemos nos doar também. E não de forma abstrata, de forma concreta. Precisamos nos arrepender porque nós não nos doamos. Não doamos o que temos. Não adies mais. Hoje toma decisões pequenas, concretas. Reunião de oração, grupo familiar, contribuição financeira. Aquele colega, vou melhorar a vida dele fazendo isto, dizendo-lhe aquilo. O teu cônjuge, vais começar a mudar esta atitude ou aquela. Pensa em coisas concretas e objetivas. A partir de hoje. Não adies. Poderá ser tarde. Vamos orar. Senhor Deus, é verdade que a palavra é dura por vezes, mas ela é tão dura quanto é, e ela fere tanto quanto um bisturi de um bom cirurgião que quer melhorar a nossa vida e nos curar das nossas doenças. É para melhor que tu és duro connosco, é por amor, é por graça. Graça que não se esgota, Deus, se a tua graça tivesse fim, se tu fosses essa pessoa que às vezes as pessoas dizem que tu és implacável, tu já nos terias eliminado à partida, Senhor. Mas não, é graça sobre graça sobre graça. E o facto de estarmos a ouvir uma palavra um pouco mais dura hoje é uma manifestação da tua graça. Senhor, como igreja, nós temos dito nos últimos tempos aquilo que nós queremos ser por meio da nossa visão. E são tudo coisas bíblicas, coisas que glorificam o teu nome, coisas que se vivermos manifestam as boas obras diante desta cidade. Leva o Evangelho a quem está longe, a quem está perto. Produz crescimento de dentro nos que estão, nos que fazem parte da família. Glorifica o teu nome. Mas, Senhor, se nós não obedecermos a isso, que tu nos orientas a viver segundo a tua palavra, deixa de fazer sentido sermos igreja. Deixa de fazer sentido estarmos aqui. Senhor, que sejas gracioso conosco, inclina os nossos corações, o teu Espírito convença cada coração nosso nesta manhã. Saiamos do lugar da loucura que é permanecermos centrados em nós próprios.
Saiamos desse lugar, arrasta-nos, nem que seja pelas orelhas. Puxa-nos, ainda que tenhas que enviar tribulações e circunstâncias duras. Leva-nos ao lugar onde temos que estar, onde floresce o amor a Ti e o amor ao próximo, Senhor. Onde floresce o reino, onde floresce a missão, onde floresce a Tua glória. Leva-nos aí. Nós não merecemos, mas nunca se tratou do nosso merecimento. Tratou-se e trata sempre do amor ao Filho que está em nós e que nos capacita para ser aquilo que nós não conseguimos ser. Ajuda-nos, Espírito de Deus. No nome de Jesus. Amém.